Boa noite. Eu primeiro queria agradecer o convite, a parceria com a FDV e a Escola Lacaniana é sempre muito interessante, muito rica, e eu estou aqui por essa razão. Eu queria convidar para iniciar essa mesa o senhor Laurence Flores Pereira, doutor, né? Doutorado em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, teoria da literatura e estudos da tradução, atuando principalmente nos seguintes temas: história literária, filosofia, tradução poética, teoria da literatura e estética. Realizou traduções de poesia moderna, T.S. Eliot, Baudelaire e de textos dramáticos de Sófocles e Shakespeare. Passo a palavra. Gostaria de, primeiro, antes de tudo, né, agradecer a organização, o André, a Henriette, o Nelson, o Márcio, o Luiz, né, porque está próximo de mim, e assim saudar todos que estão aqui, dizer da minha alegria, e assim eu vou tratar hoje assim de uma questão assim bastante delicada, né, que é na verdade fraude histórica, né, ou ainda eu poderia chamar também de pegadinha histórica, né? Foi uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, né, do Décio Freitas, o historiador gaúcho que escreveu, como vocês sabem, né, escreveu vários livros de história, entre os quais um livro sobre Palmares, mas também escreveu uma nova a história do Rio Grande do Sul e coisas do gênero. Eu vou tratar desse caso curioso, que eu acho que ele interessa muito assim aos problemas de interpretação literária, porque se trata aqui de um texto histórico, mas que também é um texto com traços, né, vamos dizer assim, por enquanto, literários. Publicado pela primeira vez em 1998, O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil, de Décio Freitas, não deixou de gerar alguma controvérsia e alguma conversa privada quando de sua publicação. O livro é uma narrativa histórica dos eventos que precederam e se seguiram ao famoso episódio da degola na Guerra Federalista, que colocou em campos opostos duas facções políticas gaúchas, chamados Maragatos e Pica-Paus. Todos esses fatos são narrados a partir do ponto de vista de um certo A. Bierce, citado pelo próprio Décio Freitas, um americano, um viajante, que na época estaria visitando, ou esteve visitando, né, o Rio Grande do Sul. O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil é um livro basicamente sobre essa guerra, né, e também sobre as figuras históricas que estiveram nessa guerra, sempre vistos do ponto de vista, né, desse jornalista americano, Bierce, que esteve no Rio Grande do Sul no final do século XIX. Então, o livro é muito interessante falar um pouco assim do tipo de narrativa que esse livro traz. Ele é um livro que, ao mesmo tempo, tem narrativas tipicamente jornalísticas, né? Ele inicia com uma narrativa jornalística, que é escrita em 1892, em que o Bierce está enviando essa narrativa para um jornal norte-americano, um jornal de Nova York, chamado Tribune, lá de Nova York, e ele narra as coisas bastante simples, assim, que ele está no Rio Grande do Sul, está em Porto Alegre, e que a cidade está à beira de uma guerra, né, por causa que os partidos adversários de Júlio de Castilho, Silveira Martins, estão num grande conflito. Esse livro vai incluir várias outras coisas, descrições pitorescas da cidade de Porto Alegre, sempre vistos do ponto de vista de um viajante, né? Portanto, com comentários diferenciados, comentários que um brasileiro, na época, não teria feito. Existe também no livro uma entrevista, muito impressionante, né, que quando está lendo o livro você fica impressionado, uma entrevista com Júlio de Castilhos. Quer dizer, nós não tínhamos até então nenhum documento, né, de que houvesse jamais existido a entrevista no Brasil no século XIX, e muito menos uma entrevista
com esse homem um pouco sinistro, né, que foi o Júlio de Castilhos, que é o homem que inventou a ditadura no Brasil, segundo o Décio Freitas. Há também uma entrevista no livro, né, feita com o Silveira Martins, que estaria em Porto Alegre também na época, né, e que ele entrevista num café em Porto Alegre. Há no livro também um certo cônsul dos Estados Unidos, que estava lá também, e com o qual o Bierce se encontra. Tem uma mulher muito linda, né, que atrai, pelo qual o Bierce fica atraído, etc. E ele tem o que é interessante na narrativa é que o cônsul entra para contar a história, por exemplo, dos conflitos do Charque no Rio Grande do Sul, o que aconteceu, porque a crise econômica está existindo. Então, basicamente uma história econômica do Rio Grande do Sul muito curiosa, muito articulada para o século XIX. Então, enquanto lia o livro, eu achava assim, mas é impressionante que ele tenha encontrado essa documentação escrita por um escritor americano, né, diários, né, sobre Porto Alegre no período, e tivesse na cidade pessoas tão absolutamente articuladas para falar da cultura e da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na época. Ele visita também Apolinário Porto Alegre, com o qual ele conversa, e cujas conversas ele deixa transcrito nos seus diários. Há outros artigos, né, que vão desde o início do conflito, né, até o momento. Ele viaja, por exemplo, para o sul do Rio Grande do Sul, até o Uruguai, a cidade de Melo, onde os líderes rebeldes federalistas, já revoltados com o governo, se reúnem para uma espécie de rebelião. E, de fato, essa rebelião vai haver, eles invadem o Rio Grande do Sul logo adiante. Narra-se também a invasão do Rio Grande do Sul por Gumercindo Saraiva, quando ele invade o Rio Grande do Sul, né, as séries de batalhas que se seguem, e, finalmente, né, momento culminante da narrativa, Bierce, essa figura, né, visita o lugar onde ocorreu o massacre do Rio Negro, lá, que é um lugar famoso no Rio Grande do Sul, é uma espécie que a gente não sabe bem a localidade, alguns dizem que é uma mangueira de pedra que tem perto de Bagé. E esse cara, é impressionante, ele entra nessa mangueira e vê sinais de sangue, todos os sinais de um massacre que fora feito alguns dias atrás. Quer dizer, com um livro, né, lançado no final do século XX, por Décio Freitas, né, nós temos de primeira mão, assim, digamos assim, a comprovação visual desse massacre por um americano que se chama A. Bierce. Segue-se na narrativa também outros textos de Bierce no La Prensa de Buenos Aires. Eram textos que ele enviava para o Tribune e depois eram traduzidos para o La Prensa. Finalmente, uma entrevista em Bagé, né, com ninguém mais do que Joca Tavares. Tudo isso, gente, é escrito como história, foi publicado como história, foi declarado como história, foi aceito no Rio Grande do Sul e no Brasil como história. Tá? O livro de Freitas começa, como se chama, quando falamos do épico, né, in media res. É um relato, né, que é, obviamente, o relato que começa no meio. E começa do seguinte modo: no ano de 1892, no entardecer do mês de junho, o jornalista norte-americano A. Bierce, correspondente em Buenos Aires do Tribune de Nova York, enviou de Porto Alegre para o seu jornal o seguinte despacho telegráfico: tudo indica, ele disse, tudo indica que o Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil, na fronteira com a Argentina e Uruguai, marcha inexoravelmente para uma guerra civil, na qual os habitantes voltarão a se dedicar ao seu esporte histórico favorito, o de guerrear. Isso é Bierce falando, isso é texto do próprio Bierce. Quando li isso pela primeira vez, a passagem me soou perfeita, concisa, obviamente escrita por um bom jornalista. Mas quem era esse jornalista, esse americano sobre o qual Décio nos falava, e que viera ao Rio Grande do Sul, vindo de Buenos Aires, com o único intuito de investigar a situação política penosa e tensa que se instalara no Rio Grande do Sul? Mais sensacional ainda, nessa história de A. Bierce,
é que Bierce teria despachado para o Tribune o tal artigo em Porto Alegre mesmo, no ano de 1892, no entardecer do mês de junho. Como ele sabia que era no entardecer, é uma questão que a gente poderia chamar isso de licença histórica, né? À medida, contudo, em que avancei na leitura daquele capítulo, aceitei o desafio de acreditar no que estava sendo narrado, porque a narração era boa. Não sou historiador, não acredito que toda a leitura, não acredito que toda a primeira leitura, mesmo a histórica, eu acredito que toda a leitura exige um certo abandono. O Bierce usava de um estilo jornalístico, como eu disse, raro, né, da melhor qualidade. Por exemplo, o jornalista tivera a preocupação de redesenhar o percurso histórico que culminou com a atual situação política, como um historiador que vê a coisa de longe. Eu estava diante de um documento novo, algo espetacular. E como foi que ninguém havia me falado daquilo? Como ele havia descoberto este Bierce? Na introdução, o Décio Freitas, né, e depois de mostrar fazer vários comentários a respeito da sua indignação, né, da sua frustração com a documentação sobre esse período e também com a história falsa que haviam construído sobre esse período, né, e até teatralizando um pouco a sua própria decepção, Décio Freitas, ele nos introduz a história de sua descoberta, tanto das reportagens jornalísticas como dos cadernos de Bierce. A cobertura jornalística de Bierce, segundo ele, teria acontecido, palavras dele, de modo inteiramente casual. Décio Freitas disse que havia consultado, olha só, os arquivos dos jornais platinos da época, de modo que acabou encontrando o relato do Bierce no jornal La Prensa, em Buenos Aires, em uma tradução em espanhol. Décio celebra sua grande descoberta, dizendo que o achado mudou de uma forma dramática o rumo da investigação, desvendando a dimensão intelectual do conflito. Mas não era só isso que ele havia descoberto. Ele acrescenta que, mais tarde, aconteceu a descoberta na coleção do Tribune, na biblioteca da cidade de Nova York, de outras reportagens de Bierce sobre a Guerra Civil. Pôde-se verificar, assim, pôde-se, tá? Não é pude verificar, tá? Pôde-se verificar que nem todas as reportagens enviadas por Bierce foram publicadas pelo jornal. Porém, as descobertas não paravam aí. Ele escreve, ainda mais sensacional, foi a descoberta dos diários de Bierce, nos quais ele registrava suas observações e reflexões sobre fatos e pessoas durante as viagens ao Rio Grande do Sul. Se há alguma dúvida de quem seja o autor das passagens que Décio diz ter encontrado, o fato é que Décio acredita, ou diz acreditar, com ressalvas, que se trata mesmo de Ambrose Bierce, do qual o autor lembra a vida aventurosa, seu serviço como soldado na Guerra Civil Americana, sua entrada no jornalismo ao retornar da luta, seu breve período em Londres, sua sexualidade compulsiva e contraditória. O personagem fascina Décio. Décio está apaixonado pelo seu personagem. No entanto, o bom leitor logo entende que, nesse que é um livro apenas supostamente de história, que algo está ocorrendo. Pois, antes de tudo, não há nenhuma notícia de que Bierce jamais tenha estado no Brasil. E, além do mais, como muito bem assinalou um dos seus biógrafos mais conhecidos, cito, era uma distinção única de Ambrose Bierce ser mencionado como morto enquanto estava vivo e ser mencionado como vivo quando, indubitavelmente, estava morto. Sua reputação está baseada em uma série de paradoxos intrincadamente entrelaçados. Até mesmo tentar um estudo biográfico de sua vida requer uma análise preliminar dessa confusão, crítica, limpeza de terreno. Seu nome é já uma lenda e sua reputação é quase mítica, visto que esteve divorciado dos valores centrais de sua obra. O tempo cristalizou opiniões de seus contemporâneos em uma teoria aceita amplamente de sua obra. Em outras palavras, mesmo mexer com o nome de Ambrose Bierce, colocá-lo em algum lugar geograficamente distante daquele que ele próprio habitou, tornou-se, enquanto ele ainda estava vivo, uma constante entre escritores. Contribuíram para isso a sua mobilidade pelo país, pelos Estados Unidos, seu uso de codinomes. Entretanto, nada contribuiu tanto para esse mito quanto seu desaparecimento e possível morte no México
quando já velho, misturou-se aos conflitos políticos mexicanos do período e desapareceu. Após sua morte, inúmeras teorias foram forjadas sobre o seu desaparecimento. O desaparecimento de Bierce tornou-se tema de histórias sobrenaturais, fantasias de prosa, comentários editoriais. Como assinala seu biógrafo, a obscuridade é a obscuridade, mas o desaparecimento é a fama. Não vou retomar aqui a lista dos textos, artigos, reportagens e livros sobre o assunto, mas são inúmeros, são legião, e são coroados, como é bem sabido, pelo livro Gringo Viejo, tá? de Carlos Fuentes, que conta justamente a história de Ambrose Bierce em meio à Revolução Mexicana, um livro que se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Tem até um filme sobre esse livro. Bom, vamos ao que eu descobri. O personagem principal, o alicerce de toda a narrativa de Décio Freitas, tá? O personagem que havia ali trazido um novo ponto de vista, mais realista, e que assim aprimorava a nossa ideia sobre os fatos da história, trazendo à tona a crueldade e a violência da guerra, realizando o projeto de uma história a contrapelo dos discursos épicos, eu descobri, enfim, que o personagem de Bierce não passa de uma falsificação de Décio Freitas. E a explicação para isso, na verdade, pode ser resolvida já no início da leitura do livro, nos agradecimentos e no primeiro capítulo, onde, no final, ele fala sobre o processo de descoberta dos diversos documentos de Bierce. O primeiro problema da ideia de um Bierce no Rio Grande do Sul, lá na época da Revolução Federalista, né, entre 1892 e os anos seguintes, ou até antes que ele estaria em Buenos Aires, é que Bierce, na verdade, estava em São Francisco na época. Né? E estava em São Francisco escrevendo furiosamente os seus contos, que são os contos mais famosos. Né? Ele estava extremamente ativo, impossível fazer isso em qualquer outro lugar, a não ser na própria casa. Né? O Décio está ciente, né, de que há alguma contradição entre as biografias que ele havia lido do Bierce, porque ele as leu todas, né, e a sua tese. Né? E ele diz, né, que talvez ele tenha usado o telégrafo para enviar as informações para os Estados Unidos. Mas vamos diretamente aos assuntos. Os documentos, os cadernos ao qual Décio se refere, eles não existem. Tá? E a ficção de sua existência só poderia se manter no Brasil, naquela época, né, porque não havia internet. E não tínhamos acesso às bibliotecas para checar os documentos. Mas fui mais prudente ainda, pedi para a Catherine me enviar um e-mail, né, a Catherine é coautora disso aqui, né, um e-mail para a bibliotecária especialista lá da Biblioteca de Nova York, que ela conhecia, e onde ela pergunta, né, se existem as tais cadernos. Né? Não vou ler a carta dela, mas vou ler a resposta que foi dada. Cara Catherine Rosenfeld, 27 de 12 de 2013. Chequei nossas possessões, né, não encontrei a tradução boa, né, na divisão dos manuscritos e arquivos, incluindo o nosso antigo catálogo de cartões, e não pude encontrar nenhum registro de quaisquer cadernos por ou atribuídos a Bierce. Eu também consultei um colega em nossa divisão de livros raros, embora cadernos e manuscritos estejam fora da esfera das coleções deles. Ela não pôde encontrar nada em sua coleção tampouco. Temos, contudo, 3 ou 4 coleções, várias cartas de Bierce para várias pessoas, mas, em geral, eles se relacionam a questões de publicação, questões assim práticas do Bierce como escritor. Mas nada, realmente, que se pareça com essa discussão sobre uma viagem à América do Sul. A mais tênue conexão que eu poderia fazer entre Ambrose Bierce e o Brasil é que o seu amigo Daniel Boone morreu lá em 1878, que é uma coisa que nós vemos quando rastreamos no texto dele. A única menção ao Brasil, tem duas, na verdade, a outra é ao imperador brasileiro quando ele visita os Estados Unidos. Tá? E deu. A famosa visita do Dom Pedro II aos Estados Unidos. A coleção geral da biblioteca tem apenas obras publicadas de Bierce e ficção, que é amplamente atribuída a ele, de novo, nada de cadernos. Né? Como último recurso, então, ela diz que vai enviar ainda para um outro setor, a coleção Berg, etc., para ver se ela, enviando um CC, né, para a coleção Berg, para ver se vinha mais informação. Aí ela pergunta ainda, fora isso, né, se ela teria mais informações, se o Décio Freitas teria colocado essas informações no livro, e a Catherine responde, não, ele não cita nada, ele não faz nenhuma referência, não tem bibliografia.
tá? Que era uma coisa que todos elogiavam no Décio Freitas, né, lá no Rio Grande do Sul. E aí a última carta, né, que ela responde, ela responde dizendo assim, não, que nós primeiro só temos textos, né, do próprio Bierce, não temos de nenhum dos irmãos do Bierce, porque os irmãos do Bierce todos começavam com A também, né? Então tem o mistério do A, o que significa Ambrose, etc. Poderia ser Edison, Aurelius, Augustus, Andrew, Albert, Arthur, que são os irmãos do Bierce. E, claro, o Décio aproveitou essa coisa, né? Ela ainda responde no final, e isso atesta assim, a inteligência dos bibliotecários fora do Brasil, essa pesquisa não foi nada desinteressante. Definitivamente, isso foi um prank, uma pegadinha, né, da parte do Freitas. Lá. E eu acho que Bierce iria se divertir de saber que um século depois de do seu final tão estranho, ele ainda esteja semeando confusão entre as pessoas. E aí, essa foi a resposta da bibliotecária. Tá? Fechamos a questão dos documentos. Eu vou para os nomes dos personagens, não os personagens característicos, Castilhos, que esses, obviamente, são existentes, né? Mas vamos para os personagens outros, né? Existe no livro um tal de Som Jennings. Ele é uma invenção do Décio Freitas, né? Assim, não há nenhum correspondente com a história do... o Som Jennings é o editor do Tribune na época, né? Mas nunca o Tribune teve um Som Jennings, tá? E mesmo no jornalismo americano esse nome não aparece jamais, né? O nome nem mesmo aparece em nenhum dos mais famosos jornais do período, que agora aparece virtualmente na máquina de procura, né, no site da Biblioteca do Congresso. O Som Jennings não é uma mera invenção, contudo, né? O Décio Freitas aqui nos deu uma piscada de olho. Olha só. Som Jennings foi, na verdade, um escritor inglês do século XVIII, nascido em 1704, morto em 1787, educado em St. John's College, e escreveu um livro que se chama Free Inquiry into the Nature and Origin of Evil, enquete sobre a natureza da origem do mal. Né? Um ensaio que foi duramente criticado por ninguém mais, ninguém menos que Samuel Johnson. Outro personagem se chama Phineas Fletcher, que ele é, segundo o Décio, um embaixador americano no Rio de Janeiro. Primeiro, não havia embaixadores no Rio de Janeiro. Né? Havia, sim, ministros plenipotenciários. Segundo, não houve jamais este embaixador com este nome. Esse nome, na verdade, é de um poeta escocês inglês, tá? Renascentista, nascido em Cranbrook, Kent, em 1582, que morreu em 1650, da época de Shakespeare, tendo escrito prosa religiosa, éclogas, tá? Epitalâmios, hinos, salmos e epístolas. Isso que nós chamávamos até há pouco tempo de polígrafo. Né? Afora isso, alguns críticos veem em algumas das obras do Fletcher a semente que serviria como modelo do Satã do Milton. Tá? Outro nome que certamente é forjado é o Hugh Clapperton, né, que para o Décio, ele seria o embaixador americano em Buenos Aires. Jamais houve esse embaixador em Buenos Aires. Hugh Clapperton, na verdade, foi um viajante, explorador do início do século inglês, do século XIX, em particular explorador expedicionário na África. Jamais esteve no Rio Grande do Sul. Está aí, tá? Ora, sabe, depois de Randall White, de Barthes, de toda a discussão sobre as relações entre ficção e história, as ponderações de como o discurso histórico usa da ficção, né? Sobre a seletividade, né, que a língua, obviamente, vai sempre fazer na escola dos seus temas. 6 minutos, gente. Né? Eu me perguntaria, né, para resumir, nos 6 minutos, né, se também é válido, né, digamos assim, nesse relativismo histórico, né, incluir personagens que não existiram. Né? Não digo apenas um, mas dois. E não declarar. Tá? O livro não foi declarado. Para terminar, gente, 2 pontos que eu quero tratar rapidamente. Né? Primeiro, o prefácio do Décio é extremamente... busca uma seriedade seriedade, ele lembra, por exemplo, o Holocausto, ele lembra uma série de grandes massacres na história, ele lembra a história da memória, a necessidade de criar uma história de memória real, tá? E depois faz esta história que eu acabo de descrever para vocês. Uma história que é
baseada numa farsa, né? Uma farsa engraçada, tá? Uma farsa, uma piscada de olho. Só que tem esse pequeno problema. Tá? Segundo problema que isso gerou é que os professores universitários e seus alunos estão citando Bierce. Tá? Estão citando Bierce, e entre os quais um historiador muito famoso, né? Que não é historiador, na verdade, acho que ele é jornalista, não sei, me corrigem, né? Que é o Laurentino Gomes, que cita no capítulo 23 do livro da História do Brasil, 1889, best-seller no Brasil, começa assim, ó, gente, para terminar. No final de novembro de 1893, uma notícia publicada pelo diário argentino La Prensa chamou a atenção do escritor americano Ambrose Bierce, correspondente em Buenos Aires do jornal Tribune de Nova York. O artigo dizia que na semana anterior 700 pessoas haviam sido degoladas, etc. Tá? Isso para falar um pouco da incompetência, né, dos nossos historiadores que não checam dados, né, e da incapacidade de diferenciar o discurso da história e o discurso da literatura. Porque precisou de um literato, né, para descobrir, mas eu descobri, não, eu só chequei os dados porque eu tinha certeza pelo estilo que tinha um problema, né, mas não consegui ver isso. E a outra questão, gente, é que aí é uma questão super delicada que eu não quero levantar porque eu não quero ser o culpado disso. Eu acredito que os livros sobre Zumbi e Palmares, de Décio Freitas, estejam também comprometidos pela ficção dele. Tá? E isso é uma coisa extremamente delicada de dizer, né? Porque eu sou um defensor de todos os direitos, mas eu acho que as histórias não podem carregar mentiras. A gente deve contar, existe um zumbi, né? mas certamente não é o zumbi, eu acredito, que o Décio desenvolveu no seu livro. Há muitos elementos narrativos problemáticos, eu não estudei isso. Eu tenho a impressão que a consulta nos arquivos ultramarinos, que estão abrindo agora, gente, tá? Vai mostrar toda essa prank, tá? Essa piada que o Décio Freitas pregou para uma geração inteira de gente de boa fé. Tá? Mas, enfim, é isso que eu tinha para dizer. Desculpe. Não passou nem um segundo. Por favor, eu passo a palavra ao Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, pós-doutorado de Direito pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, líder do Labirinte, Laboratório Internacional de Investigações em Transjuridicidade, é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. É membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Ruth. Professor Lawrence, é uma honra estar aqui ao seu lado nesse painel. Boa noite a todos. Bom, eu já começo... Não, eu vou falar daqui mesmo, professor André, e começo registrando que atendi aqui um convite do professor André para integrar esse painel sobre história, verdade e interpretação, e resolvi dar à minha fala o título de Pequenas Notas Musicais, algumas notas musicais, para tratar exatamente dessa questão história, verdade e interpretação, a partir de uma certa similaridade entre a interpretação na música e no direito. Algumas coisas, não esperem grande coisa, o que eu vou fazer está muito mais para um sambinha do que para uma grande sinfonia para coro e orquestra. É uma especulação inicial, não passa disso. Algumas notas musicais. Eu preciso dizer que, metodologicamente, o que fundamenta, o que embasa esse tipo de aproximação é um conceito que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos, que é justamente o conceito de transjuridicidade. O conceito de transjuridicidade é justamente essa possibilidade de diálogo entre o jurídico e o não jurídico em diversas áreas. O direito à música, o direito à poesia, o direito à moda, o direito dos quadrinhos, justamente por isso. E por que é que
eu me atrevo a falar de música justamente num congresso sobre literatura. Bom, antes de chegar a essa questão, eu preciso dizer que esse tipo de investigação, para mim, no congresso passado, alguém deve lembrar que eu falei sobre gastronomia, arte culinária, e insisto, penso que essa é a última vez que o professor André me chama, porque eu não falo de literatura, toda vez é uma grande decepção para ele. Enfim, mas escolhi falar sobre música justamente porque a Borges diz que você pode contar a história do mundo inteiro através de uma meia dúzia de metáforas. A música é, portanto, uma dessas metáforas ricas que tem muito a dizer ao direito. E, sobretudo, num contexto desse, de transjuridicidade, esse diálogo do direito com o não direito. Confesso também que não tem nenhuma grande novidade nesse tipo de aproximação. Direito e música já dialogaram em diversas épocas, em diversos episódios da história. De modo mais passageiro, eu me lembro aqui, precisamente, de um famoso violoncelo, chamado violoncelo rei, que um luthier chamado André Amati, também de Cremona, como Stradivarius, fez todo decorado com a imagem da justiça. O que é que levaria, no século XVII, 1600 e tal, um luthier a decorar um violoncelo com imagens da deusa da justiça, com espada, balança, venda? Ora, esse diálogo entre a música e o direito, portanto, não é novo, professor Alberto Vespasiani. E se olharmos para trás, vamos ver que diversos compositores clássicos, populares, tiveram uma ligação muito próxima com o direito. Handel, Schumann, Stravinsky, Bach tiveram formação jurídica. Portanto, já há algum tempo essa permeabilidade. E mais, procurando alguma... eu tenho 2 filhos músicos, e procurando informação na internet, até para eles e tal, notei que há pelo menos 3 orquestras no mundo compostas do maestro ao cara da percussão, do púlpito até lá atrás, na cozinha, exclusivamente por juristas, advogados, juízes. Uma em Londres, uma em Melbourne, na Austrália, e uma em Los Angeles, com orquestras completamente formadas por juristas. Bom, então, só isso já me dá alguma legitimidade para falar dessa relação, desse diálogo, dessa conversa entre direito e música. Mas avanço mais um pouco para tomar emprestado uma passagem de Fernando Pessoa, de quem eu gosto muito, que diz, com alguma licença poética, é claro, professora Catherine, toda arte é uma forma de literatura, porque toda arte é dizer qualquer coisa. Toda arte é uma forma de literatura, porque toda arte é dizer qualquer coisa. Na verdade, é Álvaro de Campos que diz isso ao fazer uma espécie de apresentação, de um prefácio, a um catálogo de uma exposição modernista na Lisboa dos anos 30. Bom, se toda arte é dizer, se toda literatura, se toda arte é uma forma de literatura porque é dizer alguma coisa, obviamente a arte musical é também uma literatura, e isso eu justifico, professor André, porque é que eu vim aqui falar sobre música e direito, num congresso de direito e literatura. Mas, além disso, avanço mais um passo adiante para dizer que há outras pontes de contato entre a literatura e o direito. Bom, a primeira dessas pontes de contato é o fato de que ambos, direito e literatura, têm como seu manancial, sua forma de concretização, linguagem. Direito e música são essencialmente linguagens. Direito e música são, como formas de literatura, são também linguagens. E mais, direito e música têm o mesmo objeto, as gramáticas da vida. Ora, eu pego qualquer samba, eu pego qualquer música popular, os temas da música é a traição, o casamento, o assassinato, a dor de cotovelo, que também são temas. Você perdeu sua namorada, você ganhou a sua namorada, são temas que o direito cuida também, em alguma medida, um assassinato, enfim. Então, as gramáticas da vida são as gramáticas da música e do direito. E nas duas, direito e música, há sempre a demanda por interpretação. Então, basicamente, esses 3 pontos em comum entre direito e música: linguagem, interpretação e os fatos da vida, as histórias da vida. Bom,
Direito é, com alguma licença poética, um tipo de literatura, com bastante licença poética, apenas para fins didáticos. A música também é um tipo de literatura. Mas que tipo de literatura, ou que tipo de música, que tipo de literatura seria o direito e a música? O professor Eros Grau tem uma definição genérica que fala em dois tipos de arte. Artes alográficas, ou performáticas, e artes autográficas. As artes, de uma maneira geral, autográficas, professor Laurens, elas independem de uma intermediação. O poeta T.S. Eliot escreve, eu leio T.S. Eliot. A música, o direito, uma peça teatral, a arte culinária, todas elas dependem de uma intermediação concretizadora. Alguém escreve, alguém performa, executa aquilo, e um terceiro usufrui daquilo. Seja um músico, seja um chefe de cozinha, seja um regente de orquestra, seja um autor teatral. Portanto, direito e música estão muito mais para esse tipo de arte alográfica ou performática do que, propriamente, uma arte autográfica. Direito, música, teatro, arte culinária exigem essa performaticidade, me desculpe o palavrão, ou seja, essa intermediação concretizadora. Quando eu falo em intermediação concretizadora, quer dizer que, no direito ou na música, forma-se aquilo que eu chamo de triangle of performance. Triângulo de performance. Você tem autor, o performer, o executante, o intérprete, e a audiência, que tem um papel fundamental. Autor, performer e audiência constituem, portanto, esse caráter tripartite do direito e da música. E a audiência, diga-se de passagem, não tem um papel só passivo, a audiência interfere, a audiência aplaude, a audiência apupa, a audiência concorda, discorda, tem algum tipo de papel legitimador, sem dúvida. Isso me faz lembrar o papel fundamental que tem, por exemplo, radicalizando essa questão, a audiência na famosa música silenciosa de John Cage, 4:33. Isso aqui são 4:33 minutos, 4 minutos e 33 segundos, melhor dizendo, de silêncio, em que só se ouve o barulho da plateia. É a Maria Valentina que corre, alguém que chupa um chiclete, alguém que amassa uma sacola plástica, um celular que toca, e essa é a música de John Cage, 4:33. A plateia, portanto, interfere na música. E isso cada vez tem sido notado em outros ambientes, no teatro, na ópera e no direito também. Essa resposta da plateia é fundamental. Bom, direito e música têm, portanto, uma dimensão, como eu disse, tripartite. O performer, o autor e a audiência. E a questão é, como, diante desse debate, qual é o papel do intérprete? Como deve agir esse intérprete? Há um filme de Federico Fellini, de 1979, para mim um dos melhores filmes de Fellini, justamente que se chama Ensaio de Orquestra. Prova da Orquestra. Ensaio de Orquestra narra a história de um ensaio, propriamente dito, de uma orquestra italiana, dentro de uma igreja, de uma capela renascentista, em que um maestro italiano, convidado, vai ensaiar uma música e uma equipe ficcional da TV alemã vai fazer um documentário. Esse documentário há, portanto, uma metalinguagem aqui. Essa equipe documental vai fazer entrevistas com o pianista, com o violinista, e vão aparecendo as personalidades da orquestra. E aliás, é o próprio Fellini, só se escuta a sua voz quem faz essa entrevista. Bom, nesse filme, em um dado momento, um ensaio mais vigoroso da música leva os ânimos a se exaltarem e os músicos se rebelam contra o temperamento forte do maestro alemão, o temperamento austero do maestro alemão.
E aquilo vai tomando uma proporção ao longo do filme. Os músicos terminam, por assim dizer, dar um putsch, um golpe de Estado, expulsando o maestro, muito temperamental, muito voluntarioso, do púlpito, muito dado a um certo ativismo musical, que eu chamaria, e esse maestro é expulso pelos músicos do púlpito e substituído por um grande metrônomo, aquele relógio musical que marca o tempo da música. Um metrônomo imenso, 1,80 m de metrônomo, que é colocado lá no púlpito como forma de simbolizar. Ora, simbolizar, isso é uma das muitas leituras possíveis, obviamente. Isso é não tem uma leitura possível, mas como forma, talvez, de indicar uma certa padronização ou objetivação da interpretação musical, afastando, portanto, o caráter voluntarioso, solipsista, ególatra, não sei, do maestro. Os músicos da orquestra tentam ensaiar 2 ou 3 vezes, não conseguem, e o filme termina, aliás, é muito criticado esse final, com uma convocação dos músicos para que o maestro alemão volte a ocupar o seu lugar no púlpito. Então, essa leitura do filme, de Fellini, obviamente, permite várias leituras, né? Várias leituras. A alegoria feliniana, como toda grande obra de arte, é polifônica e polissêmica. Porém, aquela passagem da inútil substituição do maestro por um imenso metrônomo é particularmente eloquente para nós, os juristas, uma vez que reverbera o principal tema da ciência jurídica, a questão hermenêutica. Seria possível e viável uma automatização da hermenêutica? Há chance para uma interpretação mecanicamente objetiva? Qual o valor e o sentido da interpretação? Pode-se criar a máquina de interpretar, o metrônomo judicial? O que há de pessoal e transpessoal na hermenêutica? Até que ponto a inteligência artificial interpreta? Essas me parecem ser algumas das questões mais elementares, mais óbvias, das provocações que Federico Fellini faz no seu ensaio de orquestra. O que demonstra, mais uma vez, que música e direito têm muitos aspectos em comum, a começar pela sua textualidade e subsequente demanda por performance em ambos os campos do saber. Alguns anos depois, eu encontro um artigo muito interessante de um professor da Universidade Tor Vergata, em Roma, Eugênio Picozza, que faz um artigo jurídico sobre os valores metronômicos na antiguidade, no século XVIII, XIX, 1700, 1800, até hoje. E o professor Picozza, um jurista, menciona o fato interessantíssimo de que os valores metronômicos se alteram ao longo da história. O próprio relógio, o próprio metrônomo, ele não marca o título. Houve um desenvolvimento tecnológico e ele já não marca o título, o tempo, com a mesma precisão. Houve essa variação. Portanto, sequer esse aparelho é uma garantia de objetividade. Para minha surpresa, o renomado pianista americano Charles Rosen tem uma discussão interessantíssima também, dizendo, num artigo para o New York Review of Books de 1990, Charles Rosen defende que Beethoven errou. Beethoven errou. Segundo Charles Rosen, há uma irritante nota errada na partitura do primeiro movimento do concerto número 1 para piano de Beethoven. Um Fá natural e alto, onde a melodia, obviamente, exige um Fá sustenido. E Charles Rosen, ele explica essa demanda, esse ativismo musical, pelo fato dos pianos da época de Beethoven não estarem tecnologicamente desenvolvidos como hoje, a ponto de alcançarem o Fá sustenido. Só chegariam até um Fá natural, ativismo musical. Questões semelhantes há nos trompetes, nos metais, particularmente nos trompetes da Heroica. Há quem diga que os trompetes também estariam errados, há uma notação errada. E um famoso dó de peito de Verdi, numa das óperas de Verdi, há também um dó de peito que não deveria ser dó de peito. Bom,
Isso tudo mostra esse problema da interpretação na música, é muito próximo do problema da interpretação no direito. A nossa pauta jurídica enfrenta os mesmos dilemas. E para que fique mais evidente esse problema do ativismo musical, é interessante comprovar um app, um programinha desses para iPads e iPhones que as crianças lidam com tanta facilidade, que a Deutsche Grammophon lançou no ano passado, em que ela pega a Nona Sinfonia de Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven todos conhecem aqui, professor Calvo. Não é assim, claro que não é. Claro que não é. Não. Tá vendo? Se eu mandasse cada um aqui cantar a nona, a segunda nota, obviamente cada um ia cantar o seu tan. O fato é que... Mas entendeu que era um Beethoven. A Deutsche... Beethoven está errado. Não era. É isso que eu quero dizer, entendeu? A Deutsche Grammophon, nesse programinha de computador, ela pega a mesma nona sinfonia, a partitura andando e 5 ou 6 gravações antológicas, Karajan, Bernstein, mais 3 ou 4 grandes maestros. Há um desenho da orquestra que vão acendendo as luzinhas de cada música, de cada naipe tocando. E nesse app, você vê a partitura andando. Um dó é um dó aqui ou na China, um ré é um ré aqui ou na China. Mas você pode começar uma frase musical na década de 60 e terminá-la na década de 70, saindo de Karajan para Bernstein, de Bernstein para Karajan, e você escuta a diferença das interpretações. Portanto, nem na música, que é algo que parece minimamente objetivo, ou pelo menos mais objetivo do que o direito, há essa objetividade, essa certeza. Bom, para evitar esse problema interpretativo, os italianos, sempre os italianos, professor Vespasiani, criaram em Formigine, não sei se é Formigine ou Formigine, não lo so. Formigine é a minha interpretação. Formigine criaram a Spira Mirabilis Orquestra, uma orquestra de seus 40 e poucos músicos, menos de 50 músicos, mas que tem a peculiaridade de não ter um maestro. Ela se vangloria de ser a orquestra democrática. Não tem um maestro. Mas, por incrível que, se você prestar atenção nas apresentações, tem vários na internet, no YouTube, se você prestar atenção nas apresentações da Spira Mirabilis, de fato, não tem ninguém no púlpito, tem uma orquestra democrática, a orquestra monta-se sem ninguém, mas há sempre, presta atenção, alguém que faz 1, 2, 3, e a música começa. Obviamente, eu intuo que nos bastidores da orquestra deve ter alguém também que diga, olha, nessa frase aqui o violino vai começar de baixo para cima, vai começar de cima para baixo, aqui o tempo é esse, aqui o tempo é aquele, e assim vai. Ou seja, há alguém que dá algum tipo de orientação para o conjunto dos músicos. Há alguém, pode não ser o maestro, mas alguém dá algum tipo. Nessa orquestra de sociedade aberta dos intérpretes da partitura, deve haver alguém que dá algum norte hermenêutico, interpretativo. Bom, e aqui, diante dessa indisponibilidade da interpretação, há sempre que se interpretar, há sempre o que se interpretar, surgem algumas nuances, alguns problemas, algumas questões a serem enfrentadas, certo? Por melhor que seja a prognose do legislador, por melhor que seja, por mais bem aparelhada que seja a competência técnica do compositor, há sempre algo a se tentar adaptar à vida real. Obviamente, porque a prognose do legislador nunca é tão perfeita para moldar-se completamente à complexidade dos fatos cotidianos. Então, da questão da interpretação, deriva uma outra também familiar à música e ao direito, que é a questão da improvisação. Obviamente, ao improvisar, o jurista e o músico enfrentam questões como
o que há de intuitivo e de racional na questão da improvisação? Bom, o que é que há de generalidade e o que é que há de singularidade? Eu só estou especulando aqui, não tem nenhuma tomada de posição ainda. O que há de previsível, ex ante, e o que há de definível, improvisável, ex post. O que há de normatividade e o que há de criatividade? São algumas das especulações nesse âmbito da improvisação diante dessa prognose. Um detalhe que eu chamo a atenção é que, por incrível que pareça, o senso comum tende a atribuir ao termo improvisação algo que isso é improvisado. É uma coisa meio feita assim às pressas, uma coisa meio algo sem muito cuidado, apressado, improvisado. Fez um trabalho improvisado. Mas na música só é capaz de improvisar quem tem absoluto conteúdo técnico, absoluto domínio técnico para improvisar. Só vai, a não ser que você se arrisque a levar uma vaia do público, mas se você entre uma nota e outra da Garota de Ipanema, consegue ali adaptar mais uns volteios, você demonstra que tem absoluto domínio técnico. Bom, é por isso que, entre essas e outras, eu gosto muito de um texto do Gerald Carvey, que fala gosto muito do título especificamente, em Constitutional Bricolage, uma artesania constitucional, bricolagem constitucional. Bom, e essa bricolagem, essa artesania constitucional nos leva aonde? Qual é o limite disso? Qual é o problema disso? Ainda sem uma tomada de posição, mas enfrentando algumas questões. Isso me faz lembrar uma noite antológica na música clássica, que, mais uma vez, eu estou me emprestado para argumentar aqui um argumento de direito público, de direito constitucional. A noite de 6 de abril de 1962. 6 de abril de 1962. Um concerto da Filarmônica, da já reputadíssima Filarmônica de Nova York, em que 2 monstros sagrados subiriam ao palco. Leonard Bernstein, maestro já consagrado, iria receber como solista Glenn Gould, o pianista canadense. 2 astros, 2 nomes do Dream Team da música clássica para uma noite de gala à frente da Filarmônica de Nova York. Sirene toca o sinal, os músicos entram e tal, ficamos à espera do maestro, e eis que o maestro entra, e, em vez de se dirigir solitária e silenciosamente ao púlpito, ele pede a palavra, rompendo um pouco a praxe, os códigos da música clássica. E aquilo já causou um certo mal-estar na plateia, porque não era comum que um maestro se dirigisse à plateia antes do número musical, do ensaio. Enfim, do ensaio não, da apresentação. Aquilo já causou um certo constrangimento. A plateia ficou meio irrequieta e Leonard Bernstein dirige-se à plateia num discurso antológico. Esse discurso de Leonard Bernstein está em gravação pirata nos sites do YouTube. É possível ouvir a voz de Leonard Bernstein falando. E ele diz mais ou menos o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui. Senhores, não tenham receio. O senhor Glenn Gould está aqui, e ele vem. Pressupõe que houve algum problema. Não, ele está aqui, ele vem. Ele aparecerá dentro de instantes. Eu não tenho, como vocês sabem, o hábito de falar antes de qualquer concerto. Mas uma curiosa situação surgiu. O que me parece, eu penso, o que merece, eu penso, 1 ou 2 palavras. Vocês estão prestes a ouvir, digamos assim, um desempenho bastante heterodoxo do concerto em Ré menor de Brahms. Uma performance bem diferente de outra qualquer que eu já tenha escutado ou até mesmo sonhado para essa peça, com seus tempos extraordinariamente amplos e os seus frequentes distanciamentos das indicações dinâmicas de Brahms. Eu não posso dizer que estou em total acordo com essa concepção do Sr. Gould. E isso levanta uma questão interessante. O que eu estou fazendo aqui ao reger esse concerto? Eu estou aqui regendo porque o Sr. Gould é um artista tão
tão válido e tão sério que eu tenho que levar a sério qualquer coisa que ele conceba de boa fé. E sua concepção é interessante o suficiente para que eu sinta que vocês devem ouvi-lo também. Mas a mesma velha questão ainda permanece. Em um concerto, quem é o chefe? E ele para. Who is the boss? Quem é o chefe? O solista ou o maestro? A resposta é evidente. Às vezes um, às vezes outro, dependendo das pessoas envolvidas. Mas quase sempre os dois conseguem concordar por sua persuasão ou charme, ou até mesmo ameaças, para conseguir um desempenho unificado. Houve apenas uma vez antes na minha vida que tive que submeter-me a um conceito totalmente novo, incompatível de um solista. E essa vez foi justamente a última vez que acompanhei o Sr. Glenn Gould. Mas, desta vez, as nossas discrepâncias entre os nossos pontos de vista são tão grandes que eu sinto que devo fazer este pequeno aviso. Então, por que, para repetir a pergunta, estou regendo esse concerto hoje? Por que eu não faço um pequeno escândalo, coloco um solista substituto ou deixo o meu maestro assistente reger? Porque eu estou fascinado, feliz por ter a chance de presenciar a um novo olhar sobre uma peça tão tocada. Porque, além do mais, há momentos na performance do Sr. Glenn Gould que emergem com surpreendente frescor e convicção. E, em terceiro lugar, porque todos nós podemos aprender alguma coisa com esse extraordinário artista, que é um verdadeiro pensador instrumentista. E, finalmente, porque há na música aquilo que Dimitri Mitropoulos costumava chamar de o elemento esportivo, aquele fator de curiosidade, aventura, experiência, intuição. E eu lhes posso assegurar que tem sido uma aventura esta semana de colaboração com o Sr. Gould. Neste concerto de Brahms e em outros, e é neste espírito de aventura, que eu vou reger a vocês. E na gravação vocês escutam uma salva de palmas, uma ovação pública na sala de concerto. Portanto, há sempre abertura para algum tipo, alguma margem de inovação, mas uma inovação controlável, tão controlável que há concursos de piano. Aliás, um dos mais famosos é precisamente um financiado pelo BNDES. Tenho a impressão que das últimas coisas boas que o BNDES anda fazendo nos últimos tempos. Um concurso de piano, como há vários. Bom, o professor doutor Günther Richt, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, num episódio clássico, recorreu justamente ao piano, a que me refiro, para dizer que tocar um piano requer razão, coração e meios técnicos. Cada um desses componentes, deveria desenvolver-se em igual medida. Sem razão, seria um fiasco; sem técnica, um amador; sem coração, uma máquina. Aliás, o Günther Richt, ele levou uma sova, levou crítica. Há uma página do Frankfurter Allgemeine Zeitung dizendo exatamente: Juristen sind gar keine Pianisten. Juristas não são pianistas. Levou uma sova tremenda. Mas é importante ressaltar que há essa abertura. Tanto que, alguns anos depois, um espanhol, o professor Calvo, advogado-geral do Tribunal de Justiça de Luxemburgo, Harald Colomer, numa conclusão de um processo judicial, o advogado-geral é um tipo de procurador, de Ministério Público, com alguma licença poética. Enfim, no processo judicial, ele menciona que há 3 tipos de juízes. Juízes artesãos, verdadeiros autômatos, que, usando só as mãos, proferem sentenças em série e quantidades industriais, sem descer ao humano ou à ordem social. Os operários, que utilizam as mãos e o cérebro, mas que se submetem aos métodos de interpretação tradicionais, que, inevitavelmente, os levam a plasmar a vontade do legislador, sem mais. E, finalmente, os juízes artistas, que, com a ajuda da cabeça, das mãos e do coração,
abre melhores horizontes aos cidadãos sem virar as costas à realidade, nem às suas situações concretas. Aquilo que os romanos já diziam, summum ius, summa iniuria, suprema justiça, suprema injustiça, às vezes. Portanto, o direito há de abrir algum espaço para essa improvisação, para o artista. Há possibilidade de controle. Nesse ponto, eu sou um pessimista. Não acredito que o direito esteja preparado para algum tipo de controle. Naquele tal triângulo hermenêutico que eu falei no começo, não me parece que o direito esteja apetrechado, porque sempre haverá um virtuose que encontrará ali um espaço entre um ré e um dó para inserir um bemol, para inserir uma nota. Sempre haverá. Não me parece que seja um controle absoluto. Ferramentas jurídicas como o duplo grau de jurisdição, porém, são importantíssimas. O duplo grau de jurisdição é fundamental para essa. Já me encaminho para a minha coda, para a conclusão. Bom, o fato é que há sempre essa possibilidade de interpretação. Qual é o limite disso? Eu sou muito pessimista quanto a isso. Não enxergo um limite controlável. Há sempre virtuosos capazes de encontrar ali. Aliás, Fernando Pessoa, mais uma vez, diz em A Montanha por Achar, eu pergunto, qual o limite? A resposta de Pessoa, a verdade, se ela existe, ver-se-á que só consiste na procura da verdade, porque a vida é só metade. A vida é só metade. Bom, os alunos a essa altura nas minhas salas já estão desesperados. Professor, e a segurança jurídica? Meu amigo, segurança jurídica, onde queres Leblon, sou Pernambuco. A segurança jurídica, bom, Copérnico, Darwin, Freud, as feridas narcísicas. Um já disse que a gente não era o centro do universo, o outro já disse que a gente não era o centro do mundo, a gente era apenas um macacão evoluído, a gente não era sequer o centro de nós mesmos. Nós tínhamos mecanismos aí que nos guiavam pelo inconsciente. Portanto, a segurança jurídica é mais uma importantíssima, mas não passa de mais uma ficção jurídica, como tantas outras. Tanto quanto os bons livros de literatura, o direito tem muito de ficcional, de ficção. E essa, a da segurança jurídica, importantíssima, é mais uma dessas ficções. Muito obrigado a todos pela atenção.